Estamos iniciando o programa Check-in de hoje, estamos ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede e também pelo Facebook, Joel Alves e Facebook da TV Univates. A nossa entrevistada de hoje é Fernanda Elisa Finkler, ela que é natural de Mato Leitão, mas já viajou por várias partes aqui do Brasil correndo, fazendo esporte, o que é muito bom, porque ela diz que antes não conhecia e agora o esporte lhe abriu as portas para conhecer novos amigos, novos lugares, fazer então com que também se desenvolva em todos os lados, profissional e principalmente também na questão pessoal das amizades. Fernanda, prazer em tê-la aqui no programa Check-in de hoje. Boa noite, o prazer é meu. Que bom estar aqui e poder compartilhar um pouquinho dessas experiências. E que são muitas experiências de um esporte que a gente não está acostumado. Nós, no Brasil, estamos acostumados ao futebol, acostumados ao vôlei, a gente vê muito ciclismo, tem aparecido aqui no Vale do Taquari, mas o seu esporte é um pouco diferente. Explica para nós, por favor. Bom, o meu esporte, então, é a corrida de aventura. É um esporte multidisciplinar, ele é composto de várias modalidades e ele tem por base a orientação em mapas. Então, todos os participantes, a gente participa em equipe, normalmente em quarteto, é a principal formação. São quartetos mistos, tem que ter pelo menos uma mulher na equipe. E cada prova é composta por algumas modalidades diferentes. Principalmente, então, além da orientação em mapas, é composto por mountain bike, trekking, o trekking que é a caminhada ou corrida, principalmente corrida em trilha, também técnicas verticais, aí pode ser, dependendo da prova, pode ser um rapel, uma tirolesa ou uma escalada, e alguma atividade aquática também, como canoagem, um rafting, natação, uma travessia de rio, um boia cross. Então, é uma variedade de modalidades e cada prova é composta daí por um conjunto diferente, Depende do local e da organização. Bom, são sempre 4 integrantes, obrigatoriamente tem que ser mulher. Isso. Mas pode ser uma equipe só de mulheres ou ter 2 mulheres e 2 homens? Pode também? Pode também. A tua equipe hoje é qual? Ou não tem uma definida? Hoje eu não pertenço a uma equipe especificamente. Hoje eu estou compondo volta e meia uma equipe diferente. Antigamente, eu comecei com a equipe Trilha Vertical, que é de Mato Leitão, composta pelos meus amigos de lá, foram eles que me apresentaram a corrida de aventura e com o passar do tempo eles foram parando, desistindo do esporte e eu fui integrando outras equipes. Então a Trilha Vertical foi a primeira, eu já fui da Capora, eu já fui da AMS, da Coru, da Tubaína de São Paulo, a Coru é de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, uma mescla, a AMS de Porto Alegre, Canoas e... Qual mais? A Capora daí tinha atletas de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, e assim eu fui integrando outras equipes. Ou seja, tem uma equipe, vai ter uma competição, Isso. E aí precisamos de uma mulher. Quem nós vamos trazer? Aí liga para Fernanda. Fernanda, pode ser tal de mais ou menos assim? Mais ou menos isso. As equipes normalmente tem alguma mulher que já corre, mas às vezes a mulher não pode, daí tentam mulher de outro lugar, Então, e hoje eu não tenho uma equipe fixa. Volta e meia eu corro com uma equipe diferente, faço um intercâmbio entre equipes. Isso é bom ou é ruim, digamos, tu não ter uma equipe? Porque tu também não tem uma pressão em cima de ti, Eu tenho um lado pessoal, Então, eu preciso melhorar esse ponto, o outro. Numa equipe quase que todo mundo está o tempo todo junto. O que tu acha? Melhor ou acaba dificultando? É razoável, eu não vejo problema em nenhum dos dois lados. Quando a gente tem uma equipe, é um pouco mais complicado, como são 4 elementos. Normalmente, das equipes que eu participei, esses 4 elementos é cada um de um lugar diferente. Então é difícil a gente treinar junto. E também tem que fechar, a equipe tem que estar muito bem fechada no calendário de provas. E muitas vezes é difícil assim, isso dá certo para todos participarem de todas as provas sempre. Então, manter uma equipe assim fechada é bem difícil. É comum, então, ter vários integrantes de lugares diferentes? Sim, é bem comum. Que uma hora eu participo de uma equipe, depois de outra, é normal? Sim, é normal. E não ter uma equipe não é problema, porque eu acabo conhecendo pessoas diferentes, várias pessoas diferentes que se tornam amigos, e em termos de comprometimento é parecido, porque normalmente eu tô nativa, eu me mantenho nativa,
E às vezes com foco em alguma prova, se eu sei que eu vou participar daqui a 3, 4 meses de uma prova, eu já estou me preparando para ela. E às vezes quando aparece um convite ali no meio tempo, eu já estou nativa, já estou me preparando, já estou preparada para aquela também. Então acaba não sendo um problema. Antes de corrida e aventura, a gente vai ver os lugares por onde tu passou aqui no Brasil, mas antes da corrida e aventura, desse convite, tu participava de algum desses esportes, não? Natação, ou ciclismo, ou corrida? Como é que foi o teu ingresso na corrida e aventura? Minha participação no esporte vem desde a época da escola. Nós, lá na minha escola, no Poncho Verde, em Mato Leitão, a professora Elaine, da Educação Física, nos inscrevia em todas as modalidades. Então, eu participava de vôlei, de handebol, de basquete, de futebol de campo, de futsal, de revezamento 4x100, de salto em distância, salto em altura e até marcha atlética eu fui. Então, tinha esporte, a Fernanda estava junto. Eu estava metida. Sim, mas o que eu gostava muito, assim, que eu queria talvez um dia me profissionalizar era o vôlei. Eu gostava demais. Até que um dia eu conheci a corrida de aventura. E aí a corrida de aventura se tornou a minha paixão. E a corrida de aventura eu conheci... Bom, enfim, na época eu também participava de corrida rústica, né? E eu me deslocava de bicicleta. Então, eu ia para o trabalho de bicicleta, eu ia jogar vôlei de bicicleta, eu ia para a academia de bicicleta. E, a Fernanda tem uma bicicleta, ela pedala, então vamos convidar ela para uma prova. E aí, os meus amigos de Mato Leitão me convidaram, e aí eu descobri a corrida de aventura e eu pensei... Eu não sabia o que era. Na hora eu descobri o que era. E eu disse para o meu amigo Ivan... Poxa, eu não sei em que lugar que a gente está, não sei aonde a gente está, mas está muito legal isso aqui. E aí, isso foi em 2008. Era uma corrida de 40 quilômetros e aí era em dupla. E aí, no final das contas, nós ficamos em primeiro lugar naquele dia. Em primeiro lugar? Nunca tinha participado? E normalmente essas corridas de aventura, elas têm duas categorias. Aquela categoria mais iniciante, que a gente chama de categoria aventura, e uma categoria um pouco mais avançada, que é expedição ou pro. Se dá um desses dois nomes. E aí a gente iniciou na categoria aventura, que era de 40 quilômetros, e ficamos dupla campeã mista. Daí sentiu o gostinho e nunca mais parou? Senti o gostinho e nunca mais parei. Qual o primeiro lugar que tu saiu do Vale do Taquari para participar de uma corrida? Do Vale do Taquari. Eu participei, então, a primeira foi em Venâncio, depois uma em Santa Cruz, em Estrela. E naquele ano que eu participei em Estrela, eu participei também em Igrejinha e Guaporé. E depois participei em Sertão Santana também. E depois, nos outros anos, repetiu algumas provas nesses lugares, mas já fui para Três Coroas, para Passo Fundo, para Vila Maria. Pô, viajou bastante pelo estado. Sim, pelo estado bastante. É muito diferente aqui da nossa região para os outros lugares, aqui mesmo no estado, não? Em termos de solo, de preparação, de acomodação? Não é muito diferente. A gente tem alguns lugares aqui, por exemplo, aqui no Vale, tem muito lugar plano. Estrela era uma região assim que não tinha... Quando a gente vai ali para os lados de Igrejinha, Morro... Três Coroas. Eu fui para uma prova, acho que ano passado, em Morro Reuter, em Sapiranga. Aí tem umas subidas muito puxadas, então muito mais extensas. Que é correndo daí? Do que aqui no nosso... ciclismo daí? Depende. Depende? Depende. Então, porque a prova ela é uma surpresa. A gente descobre assim, só na semana da prova quantos quilômetros de cada modalidade vai ser. Não tem antes para poder te preparar? Vai ser de 40 quilômetros? Vai ser de 50 quilômetros? A prova vai ser de 80 quilômetros. Mas se vai ser 30 a pé e 50 de bicicleta, a gente não sabe isso muito antes. A gente vai saber na semana da prova. Por isso tem que estar bem preparado. Isso, e só no dia da prova a gente vai saber se a gente vai subir a pé ou descer de bicicleta, se vai cruzar um mato ou se vai andar por asfalto só no dia da prova com um mapa. Rio ou lago, alguma coisa? Não sempre, mas normalmente tem uma atividade aquática. Geralmente? Geralmente. Não pode ter medo de água, né? Tem que saber nadar bem. Não é que tem que saber nadar bem, a gente sempre tem o equipamento de segurança, né? É obrigatório o colete salva-vidas. Então, e aí se a gente está numa canoagem, não necessariamente que tu vai ter que nadar, né? A não ser que tu vire a tua embarcação, aí sim. Mas pode, né? Pode acontecer. Sim, já aconteceu comigo, sim. Que virou o caiaque, o bote? Sim, lá até foi uma prova em Estrela em 2009,
com as canoas canadenses, porque depende, às vezes depende do local, muda a embarcação. É mais estreita aquela? Isso, e ela é mais instável, né? Sim. Aquela ali, quando vira, é um pepino Já para tinha desvirar. andado numa, não? Eu só andei em provas. Que dificuldade, né? Olha, agora a gente aprende na hora. E vai ganhando experiência ao longo do tempo, né? Sim, e depois tu vai, a cada prova, tu vai aperfeiçoando, né? Vai melhorando. Para mim, canoagem é uma modalidade difícil para treinar em função de infraestrutura, né? Sim. Tu tem que ter a embarcação, tem que conseguir se deslocar levar até o rio, isso. E também esse tempo que nós estamos, né? A temperatura baixou muito, né? De ontem para hoje, né? Aí tu vai para a água, uma temperatura dessas também, né? Tudo acaba dificultando, não é impossível, mas dificulta muito, né? Sim. Bom, a gente tem muitas perguntas, lugares que ela foi competir, inclusive fora do estado, também em São Paulo, com uma equipe. Foi também para onde mais? Para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná. Olha quantos lugares. A gente volta daqui a pouco conversando com a Fernanda Elisa Finkler, que é natural de Mato Leitão e participa de competições, corrida e aventura. Daqui a pouco a gente volta com o programa Check-in George. Voltamos com o programa Check-in de hoje, entrevistando a Fernanda Elisa Finkler, natural de Mato Leitão, que conheceu grande parte do Brasil através do esporte, continua fazendo. Sábado passado, participou de mais uma atividade que não é a que você faz normalmente, né? Que atividade foi essa? Então, além da corrida de aventura, que é o esporte que me levou a conhecer alguns outros estados, eu pratico algumas outras provas de modalidades pontuais. Sábado agora eu estava numa prova de trail run, que foi em Igrejinha. O trail run é só corrida em trilha e é uma prova que ela é com um percurso balizado, não tem orientação em mapa, então o tempo todo tem as marcações e tu segue o caminho, segue o fluxo. E essa prova ela é uma etapa do circuito de trilhas e montanhas, que é um circuito com 8 etapas, e agora já está na quarta ou quinta etapa, não me lembro bem. Enfim, e aí eu estive correndo lá e o circuito ele é composto de 3 percursos, o curto, médio e longo. E eu participo desse circuito do longo. E nessa prova em Igrejinha foi de 22 quilômetros. 22 quilômetros, mas aí trilhas, subidas, descidas, pedras. Isso, exatamente. Barro. Com trilhas bem fechadas, com descidas assim de esquibunda mesmo, porque era bem perrengoso lá o local. A gente subiu na rampa de voo, que tem lá em Igrejinhas, passamos no Morro da Cruz, estradas vicinais também. Ou seja, de tudo um pouco. Sim, de tudo Foi um bem pouco. na prova, não? Eu fiquei em 7º lugar geral e 1º na categoria. Primeiro na categoria. Isso. Isso que está lesionada, né? Voltando de uma... Está se recuperando. Eu estou me recuperando de uma lesão porque em janeiro eu fiz a minha primeira ultramaratona. A TTT, a Travessia Torres Tramandaí, eu fiz ela a primeira vez solo. Foram 82 quilômetros saindo de Torres e chegando quase em Tramandaí, no caso. 82 quilômetros. 82. A maratona normal é 42. A maratona é 42 e o que passa disso é a ultra, né? Então, e a TTT já é tradição, né? Acho que já é a 15ª edição da prova e eu levei 10 horas e 46 minutos para completar. Enfim, depois dessa prova, então eu fiquei com alguma lesão, uma tendinite no joelho e recuperei isso em março ali. Deu tempo de fazer uma fisioterapia, não deu tempo de treinar muito e já fiz outra ultramaratona, que foi os 54K dos brutos, aqui em Arroio do Meio. E como foi? Essa prova foi bem difícil. Foi também uma etapa desse circuito de trilhas e montanhas e foi uma prova que em maio, era para ser um frio, mas fez um calor tremendo no dia. E eu levei, então, 10 horas e 44 minutos e a prova ela é marcada pela altimetria acumulada de mais de 3.000 metros e 90% trilhas. A gente quase não andou em estradas. Então, em 54 quilômetros, a gente praticamente andou só em trilhas. O que é muito mais difícil. O que é difícil e é muito mais interessante também.
Mas e com essa lesão toda, ou seja, tu nem está conseguindo te preparar, porque... Eu não consegui me preparar muito, mas eu estava muito determinada a fazer essa prova. Eu queria muito cumprir ela. E fez bem. Era um desafio para mim, um desafio físico e mental, porque é uma prova que tu não termina... Não é o mais forte que vai conseguir completar ela. Tu tem que estar preparado mentalmente para isso, tem que estar com um psicológico bom. E eu queria testar isso. E eu completei a prova e fiquei em terceiro lugar geral. Terceiro geral. Uhum. Mas é uma atleta nata. Vinda de uma atleta. Mandar um abraço aqui, pessoal está nos assistindo, mandando o recado. O Eduardo Carelli, grande Eduardo. Obrigado pela companhia, querido. O Adão Nunes também, grande abraço, Adão. A Camila Batista que é de Matleitão. Está nos assistindo, obrigado, Camila. Ficou mãe agora, segundo filho Camila. da menina. Conhece? Sim, conheço. O Carlinhos também, o Paulo de Oliveira, o Daniel Klein, um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aí através do Facebook. Nós vamos mostrar algumas fotos, e aí, por favor, Fernando, diz para nós aonde que é essa foto. Tá. E aí também a gente quer saber dos problemas que teve durante a competição e como é correr, né, participar navegando. Qual que é o teu forte? Qual das áreas? Será que é ciclismo, é canoagem? Isso depois. Vamos ver primeiro uma foto da Fernanda aqui participando. Essa que é onde? Essa foto foi em 2011, em Rio do Sul. Foi, acho que a minha primeira prova fora do estado. Ali eu tô com o parceiro de equipe, o Adriano Maldaner. Na época a gente fez uma dupla para correr essa prova. E, enfim, foi a primeira prova fora do estado. E nessa prova, o que a gente encontrou uma coisa diferente, que a categoria de duplas, ela não tinha separação entre mistas e masculinas. Era tudo junto. Então, nós que estávamos numa dupla mista, competíamos contra as duplas masculinas. E a gente acabou ficando em terceiro lugar nessa prova. Foi uma experiência bem interessante. Viajamos 9 horas de carro, o Adriano levou a esposa dele na época, eu levei o meu marido também. E passamos um perrengue na viagem, né, que é uma viagem longa. 9 horas, já? 9 horas. Aonde foi essa prova? Rio do Sul. Rio do Sul. Aqui? Isso, ali a gente, essa mesma prova, a gente ficou em terceiro lugar. Ali dá pra ver que em segundo tem uma dupla masculina, em primeiro tem uma dupla mista também. Era a mistura, né? Não tinha diferenciação entre duplas mistas e masculinas. Que geralmente duplas ou equipes masculinas são muito fortes, né? Sim, é uma característica fisiológica, né? O homem normalmente tem mais uma condição física, né, melhor. Por isso competir contra elas é mais difícil, né? Essa prova aqui também foi em Santa Catarina, só que essa já foi ano passado, 2018, e essa prova foi em Londres. Essa é a única foto que eu tenho dessa prova e foi muito especial para mim que eu fui para essa prova a convite da equipe de São Paulo, a Tubaína. Ali na foto, então, os três meninos são de São Paulo. São de São Paulo. E eu não conhecia eles, um amigo meu aqui do Rio Grande do Sul me indicou para correr com eles. E eu topei. E aí, chegando lá, eu descobri que eles eram muito fortes e muito competitivos e que eu estaria ferrada. Enfim, mas então, para essa prova, o meu foco era eu me mantive concentrada a prova inteira para não quebrar, para conseguir acompanhar o ritmo deles. Para não quebrar é para não, na verdade... Para não acabar as energias e ficar segurando a equipe, né? O âncora, você falou antes, Isso. interessante, ou seja, alguém que fica para trás, que a equipe tem que ficar ajudando. Eu não queria ficar segurando, mas e a equipe ficar ajudando, bom que tu falou nisso. Como a gente corre em equipe, é bem comum a equipe se ajudar. É o tempo todo um ajudando o outro, né? Incentivando. E se tem uma modalidade que eu sou um pouco mais forte, eu ajudo o meu parceiro que é um pouco mais fraco nisso. Então, a gente vai se ajudando. Qual que é, todas, né? Ou seja, canoagem, ciclismo, corrida, o teu forte qual que é? Eu não vou elencar um forte. Eu acho que eu atendo assim de forma satisfatória o mountain bike e o trekking, que é o maior volume que tem, e eu atendo assim satisfatoriamente os dois. Não tem um que eu sou mais forte. A canoagem, que é um pouco mais fraco para mim, porque não é uma coisa que eu consigo treinar muito, né? Mas, assim, não tem uma que eu sou mais forte. Eu, normalmente, nas provas, eu me concentro para conseguir acompanhar a equipe e manter a equipe focada na prova. E se, por acaso, alguém da equipe se lesiona, tem que abandonar? Toda a equipe cai fora, não?
Sim, a equipe não classifica mais. Não classifica. Pode acontecer assim, se o parceiro lesionou, não é nada muito grave, só que ele não consegue mais continuar e tem um lugar seguro para ele ficar, tem como ele voltar pro local de largada e chegada, a equipe, os outros 3 até podem optar em continuar na prova, só não vão mais conseguir classificar. Opta por continuar na prova só para aproveitar, já que está ali mesmo, né? Sim, mas não classifica. Não classifica. Ou então sai toda a equipe da prova. Ou seja, os 4 que saíram são os 4 que tem que chegar lá. Isso, a equipe, ela larga junto e tem que chegar junto. Tem que cumprir toda a prova, a equipe o tempo inteiro junto. Bom, mandar um abraço também para o Carlos Fernando Killing, o Carlos Killing, que pedala muito. Conhece também, Carlos Killing? Sim, um abraço para o Killing. O Killing já participou aqui do programa, já indicou várias pessoas. Se eu não me engano, foi ele também que te indicou. Um grande abraço ao Killing acompanhando. Que pedala demais, né? Sim, sim. Fantástico. Isso Carlos aí, Killing. um dinossauro do pedal. Eu lembro, a gente até falou aqui nesse programa que a gente não estava acostumado a ver ciclista usando a bermuda e capacete. E aí tu andava assim, né, na avenida da rádio, principalmente, estava o Carlos Killing andando de capacete e bermuda para nós, mas como é isso? Aí a gente acabou se acostumando, outras pessoas vieram, né, a gente começou a utilizar também, e aí já agora é normal, né, todo mundo utiliza, mas no período em que o Carlos Killing começou a andar, não era normal. Vamos ver mais algumas fotos da Elisa? E aí a gente percebe, essa aqui, por exemplo, é onde? Essa aqui é uma foto lá do Brasileiro 2013, lá no Espírito Santo. Aqui é uma foto do mapa. Nessa prova tinha um mapa gigante. Inclusive o material do mapa era aqueles materiais de toalha de mesa que tinha antigamente. Que daí esse mapa aqui a gente não precisava plastificar porque ele era um material que não ia... rígido, assim. Isso, não ia rasgar. Isso aqui é um mapa de prova, assim, não dá para ver muito aqui, mas é para ter uma ideia de como a gente se orienta, né? A gente recebe esse mapa na largada e aí cada equipe bola a sua estratégia por qual caminho que vai ir, se vai rasgar mato, se vai pela estrada, se vai pelo asfalto, se vai pela trilha, é a estratégia de cada equipe. Ou seja, tem um ponto de largada, um ponto de chegada, e aí vocês que fazem a estratégia. Tem um ponto de largada. Mas não pode cortar caminho também, ou pode? Não, é que assim, na largada a gente ganha um racebook, que é uma ordem de pontos que nós temos que buscar nesse mapa. Por exemplo, a gente chama de ponto de controle, são os PCs. Pode ter 20 pontos, pode ter 10, pode ter 30. E que tem que passar ali. E esses pontos estão plotados no mapa. E as equipes têm que buscar esses pontos. E aí tem lá uma forma de confirmação de que passou no ponto. Mas aí cada equipe tem que buscar todos eles e a equipe que define como que vai chegar nesses pontos. Esse aqui é onde? Isso aqui é lá no Espírito Santo também. Aqui era um trecho que a gente estava passando por dentro de um município, não me lembro qual, mas... Vilarejo. Isso, um vilarejo. Nessa prova no Espírito Santo, ela foi em novembro de 2013, foi a final do Campeonato Brasileiro de Corrida de Aventura. Ali eu estava com a equipe Capora, nós somos os 4 lá atrás, que estão vindo lá atrás. A gente passou nos municípios de Cariacica e Domingos Martins. Aqui foi a chegada dessa prova. Essa prova levou 23 horas, foram quase 200 quilômetros. 23 horas? 23 horas de prova. Mas dorme como daí? Não dorme. Como não dorme? Olha, nessa prova eu confesso que eu acho que eu dormi caminhando, porque a gente nós largamos às 9 da manhã de um sábado e chegamos, não, mentira, a gente largou às 10 do sábado e chegou às 9 do domingo. A largada foi com quilômetros de subida de bike e depois teve trekking, teve bike de novo e nós viramos à noite, à madrugada, remando. Ou seja, muito puxado. E se alimenta durante a prova. Sim, a gente vai se alimentando o tempo inteiro durante a prova. E quando a gente saiu da canoagem, isso era acho que umas 4, 5 da manhã, saímos aí num trekking por estradas e eu lembro que a gente começou a ter alucinações, assim, não alucinações, mas tinha muito sono. Eu lembro que eu fechava o olho e continuava andando. E assim a gente ia, sabe? Um ajudando o outro, um guiando o outro, mas vencendo o sono e seguindo na prova. Bom, muitas perguntas ainda para a Fernanda, que está nos dando entrevista, mas temos que parar, fazer mais uma pausa. O Elivelto já está ali dizendo, para, depois continua. Então depois a gente continua conversando com a Fernanda Finkler, ela que é de Mato Leitão e participa das corridas com muitas fotos legais.
Vamos falar também das diferenças de temperatura do Rio Grande do Sul para onde ela competiu. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com a Fernanda Elisa Finkler, ela que participa de corrida e aventura, provas muito interessantes. E aí a gente foi para o intervalo falando a respeito de competições que fez fora do Brasil, fora do estado. É um problema competir fora do estado, saindo da nossa região ou não? Qual a maior dificuldade que tu percebeu? Não. Assim, as provas, elas são instigantes, porque tu não conhece os lugares, né? E eu também não faço... A geografia, o que eu faço, eu gosto de olhar no Google Maps, como é que é pelo satélite, tu já começa a ter uma noção do tamanho das montanhas que vai ter. Na altimetria ali, tu consegue ter uma noção. Mas é sempre muito bom conhecer esses lugares diferentes. Tem lugares que são realmente muito diferentes daqui. Um que eu posso citar, que depois vai passar foto, também é... a prova que eu fiz ano passado, agora em novembro, em Bertioga, em São Paulo, que a gente passou muitas horas andando na Serra do Mar. E foi aquilo, sim, para mim foi bem diferente, coisa que não tem nada parecido aqui, né? Por quê? É muito alto? É muito alto, é Mata Atlântica, é lugares assim inóspitos, bem fechado, é rasga-mato, é lugar assim que nunca ninguém passa, né? Então a gente passou muitas horas subindo e depois do decorrer da prova passamos muitas horas descendo também. E eram lugares inóspitos, de certa forma bem perigoso. Mas foi uma experiência bem intensa, assim. Passaram por alguma situação, falou em perigoso, alguma situação delicada durante as provas, não? De outras, por situações ou lugares que vocês passaram ou não? Olha, agora perguntando isso, me lembrei de uma prova que eu fiz, na época que eu fiz eu tinha uma equipe feminina. Tá, eu reuni algumas amigas aqui, que é a Tati Sander, a Michi Villa e a... Tati, eu conheço, que é a irmã do Ricardo Sander, meu colega. Isso aí. E a Carla Correia. Nós fizemos uma equipe feminina e a gente foi correr em São Marcos, aqui no Rio Grande do Sul, perto de Caxias. E, meu Deus, lá a gente passou, assim, sufoco, porque eram assim, os lugares que a gente passou eram era nos canyons, na borda dos canyons, e a gente passou por dentro de mato que não tinha trilha, e a gente ia costeando os canyons e passando o rio, o riacho com várias cachoeiras passando, e a gente aqui costeando, e era muito íngreme, e a gente se segurava nas árvores para continuar andando, e a gente pensava, meu Deus, como a gente vai sair daqui? E aí... Mas pelo mapa? Seguindo só pelo mapa. Aí pensava, será que eu estou no lugar certo? Sim, sempre. O tempo todo. Será que eu estou no lugar certo? Será que isso aí. Aquilo foi bem perigoso. Mas deu tudo certo? Sim, no final deu tudo certo. Já te machucou, não? Já caiu, te lesionou? Passou por alguma situação dessas, não? Sim, eu já tive um acidente numa prova no Rio de Janeiro, em 2014. E seria a maior prova que eu teria feito. Era o Terra de Gigantes, em Paraíba do Sul, interior do Rio de Janeiro. Seria uma prova de 300 quilômetros. Eu fui com a equipe Capora e nós tínhamos... Capora é de onde? A Capora, todos eram atletas daqui. Era o Felipe de Bento Gonçalves, o Daniel de São Leopoldo e o Ederson de Campo Bom. E eu de Mato Leitão. Então a gente se juntou para ir para lá. Fomos para o Rio de Janeiro e seria a prova de 300 quilômetros, teria canoagem, mountain bike, trekking e escalada. E nós tínhamos assim uma logística muito bem planejada. Nós estimamos terminar a prova em 42 horas, só que com... 42 horas de prova? Isso, a largada ia ser na quinta-feira e a gente ia chegar no sábado. Só que com 30 quilômetros de prova eu tive um apagão. Nós estávamos num trecho de bike e eu tive um apagão, era de noite, eu caí e fiquei ali. Fiquei desacordada, eu tive um traumatismo craniano e fui socorrida pela equipe que chamou socorro e arrumaram uma carona para me levar para algum lugar, que aí uma ambulância me levou para um hospital em outra cidade e eu fiquei internada lá de quinta até sábado, com várias escoriações e um traumatismo craniano.
Mas tu caiu durante a prova, depois de 30 quilômetros apenas. Com apenas 30 quilômetros, sem explicação nenhuma, eu tive um apagão. E por que deu apagão? Descobriram ou não? Não, depois que eu voltei para cá, daí eu fiz exames e através de um eletroencefalograma eu vi que eu tinha epilepsia. Mas eu não sei se ela surgiu com o traumatismo craniano, se eu já tinha ela antes ou qual a explicação para isso, a gente não sabe. Mas depois eu tomei, né, tratei por 2 anos e hoje eu não tenho mais, né? Sim. Mas é uma situação delicada, né? E aí a família apavorada em casa? A família apavorada. Cadê a Fernanda Silva para fazer uma corrida? Eu disse para ela que isso era perigoso. Isso aí. Mais ou menos isso que aconteceu. Aí eu cheguei em casa na segunda-feira seguinte, com a cara toda arrebentada e aí o susto foi bem grande. Que coisa. Mas não desistiu? Não. Mandar um abraço para o Flávio Schossler. Grande abraço, Flávio. Obrigado pela companhia. Aqui estamos tendo uma foto. Que foto é essa? Essa é a prova que eu estava comentando do Terra de Gigantes, que eu caí com 30 quilômetros. Essa foi? Eu caí na quinta e no sábado, então, eu tive alta e a gente foi no encerramento da prova, que foi a entrega das premiações para as equipes campeãs. A gente foi lá, então, prestigiar a premiação. Isso aí, tu saiu do hospital e foi para lá? Isso aí. Eu saí do hospital e fui para lá. Essa era a minha equipe, né? O Felipe, o Daniel e o Ederson. E eu com a cara um pouquinho arrebentada. Tá danificado ali a lataria. Vamos ver a próxima foto e pode descrever para nós, por favor, onde que é essa foto. Também era no Terra de Gigantes, foi a primeira transição, a largada era com 12 quilômetros de trekking. Nós corremos, assim, eu nunca vou esquecer, a gente correu muito forte. Foram os 12 quilômetros com o coração na boca do início ao fim. Muito Aí forte. chegamos, nós estávamos entre as 5 melhores, entre as 3 equipes, as 3 primeiras equipes, então tinha equipes de todo o Brasil e nós, os gaúchos, estávamos ali junto com as primeiras e esse momento aqui nós terminamos esses 12 quilômetros de trekking e estávamos nos preparando para pegar as bikes e seguir na prova na perna de mountain bike. E aí depois daquela foto ali caiu a noite e também eu caí de bicicleta. Também caiu de bicicleta. Essa aqui era uma foto da equipe antes da prova também lá em Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro. Aqui tá toda faceira. Isso. Durante? Aqui foi na largada. Isso aí. Que é a largada da prova. Essa aqui é outra prova. Essa aqui é outra prova, foi lá no Paraná, em Tijucas do Sul, que eu fui com a equipe AMS, a convite, né, dos meus amigos aqui, o Miguel de Canoas, de Porto Alegre e o Benito de Canoas. A gente foi, na verdade era um ano que eu não estava competindo, em 2016 eu ia simplesmente ficar parada, me dedicar aos estudos. Só que eles me convidaram para uma prova que ocorreu em janeiro, em Getúlio Vargas. Eu fui com eles e eles me pediram para ir junto para essa prova no Paraná. Só que eu não estava assim na ativa, não estava me preparando, mas fiquei com muita vontade. É aquele negócio, o bichinho te picou. Sim. E tu fica com muita vontade e tu aceita. Já aceito. E aí eu me preparei 2 semanas e fui com eles, viajamos de carro para Tijucas do Sul, no Paraná. E essa ali foram 2 fotos durante essa prova, onde a gente ficou em 3º lugar, se eu não me engano. Foi bem, hein? Sem se preparar ainda. Essa foto foi no alto de um morro lá que a gente tinha que buscar um PC. Subimos por trilha, escalamos nas rochas para chegar até lá em cima nesse PC. Muito, muito legal a vista lá. Essas fotos são uma forma de registro de que a gente passou no ponto de controle. Algumas provas fazem isso, elas obrigam a gente a levar a câmera, tirar a foto da equipe e depois mostrar para o fiscal que a gente passou no local. Isso aqui é um banheiro. Isso era uma casinha que tinha no meio do mato e botaram um PC ali. Nós então comprovamos a passagem. Passamos ali. Isso aí. Essa era a equipe. Aí o Thiago de Passo Fundo também compôs a equipe. O Thiago, o Miguel e o Benito. E o Benito. Amizades de todo o Brasil, grandes na verdade, amigos. Né? Ficaram os grandes amigos. Bem, hoje estás com 30 anos, né? Isso. Falou agora há pouco para mim, interessante, durante o intervalo, que para corrida e aventura não tem um limite de idade. Assim como muitas provas, o que vale muito é a experiência, é isso? Conta muito a experiência, então não é que agora eu estou no auge, não. Corrida de aventura é uma questão muito de experiência, então é bem comum nesse esporte ter pessoas mais velhas, na faixa dos 40, 50 anos, velhos entre aspas, né? Sim. Mas que seriam velhas para outros esportes. Exato, que na corrida de aventura se destacam pela experiência.
principalmente nas provas expedicionárias, que são 200, 300, 400, 500 quilômetros. Maiores. Isso. Mas por que se não tem tanto fôlego? Porque o jovem, ou seja, quando a gente é mais não jovem, é uma se atira fôlego, muito... É uma questão de resistência, de resistir por mais tempo às adversidades, às dores, ao sono, ao cansaço. É uma questão, eu acho que envolve também mentalmente, uma preparação mental, assim. Então, por isso que a experiência conta muito. É que nem essa que falou que foram 23 horas de prova, Isso. né? Ou seja, tu corre, tá com o fôlego todo, corre 8 horas, não, agora chega, o meu limite ficou aqui. Muitos devem desistir, né? 8, 10, 12 horas de prova, né? E quanto que o experiente... Na verdade, quem não faz acha que não aguenta. No momento que tu estás fazendo, tu percebe que o teu limite é muito além daquilo que tu imagina. E aí tu vai mais um pouco e assim continua. Não é que vai parar se, né, caiu, aconteceu alguma coisa, mas dificilmente. Tu vai redescobrindo teus limites a cada prova. Como o gaúcho é visto fora do estado? Eu tenho uma equipe gaúcha, tenho uma competidora gaúcha, o que eles falam? Não, os gaúchos são muito bem vistos fora do estado. Inclusive, a equipe campeã brasileira de corrida de aventura é gaúcha, é a Lagartixa, com atletas gaúchos, de Canoas, a Silvana de Flores da Cunha, enfim, é uma equipe composta de vários atletas. Que é gaúcha. Então, o gaúcho é muito bem visto. Sim, com certeza. Bom, vamos ver mais algumas fotos, são várias fotos que a Fernanda mandou para nós, e aí pode descrever. Essa prova foi em São Paulo, em Bertioga. Então, aquela equipe que eu comentei antes, a Tubaína, que me convidou para ir correr em Lontras, em Santa Catarina, eu corri com eles em julho do ano passado e depois, em outubro, eles me convidaram para ir correr a final do Campeonato Brasileiro com eles lá em São Paulo, lá em Bertioga. E aí eles importaram uma gaúcha para ir correr a prova lá com eles. Que moral, hein? Diz, não, nós vamos aqui, vamos trazer uma gaúcha para continuar, vocês se preparem. Foram bem na prova, não? Não tão bem quanto a gente gostaria. Nós estávamos muito bem na prova, sempre com as equipes cabeça na prova, junto com a Lagartixa, que é a equipe campeã brasileira. E por algumas horas andamos junto com a Lagartixa em primeiro e segundo lugar na prova. Porém, em determinado ponto, nós fizemos um trekking muito longo descendo a Serra do Mar, que a gente não tinha certeza se estava no caminho certo ou não. Várias vezes fomos conferindo os pontos, ou então até antes disso tivemos alguns perdidos também. E isso é bem comum na corrida de aventura, nem sempre a equipe mais forte vai ser a que vai ganhar. Tudo depende de estratégia e de navegação. E essa prova, o ponto alto dela foi a descida da Serra do Mar durante a madrugada, que não tinha trilha, a gente ia simplesmente procurando lugares para descer, e aquilo era muito íngreme, era muito alto, era mata virgem, e aí tu te depara com alguns pontos assim, mas se eu descer aqui eu não subo mais, e se não for esse caminho, se depois não continua, como eu faço? Então a gente chega nos momentos bem tensos, e a gente está lá de madrugada, com as lanterninhas. E como é que faz? Se eu tiver que pedir socorro, será que eu vou conseguir? Sim. Então, são momentos assim bem críticos. Só que quando tu tá em equipe, eu acho um pouco mais tranquilo, porque eu tô acompanhada ali com 3 pessoas experientes e eu não tô sozinha. Mas foi uma prova bem louca, assim, por causa dessa descida da Serra do Mar de madrugada, que foi muito perigosa. E, enfim, até a gente conseguir achar o lugar certo, a trilha para descer, a gente perdeu muito tempo e no final das contas chegamos em 9º lugar por ali, com 23 horas de prova. O problema foi a navegação. Não exatamente a navegação. Também a gente teve alguns errinhos, mas a gente tinha muita dúvida se era por ali que a gente tinha que descer, porque realmente era muito perigoso. Ali não era? Era ali. Era ali. Depois a gente viu que era ali. Depois terminou a prova, eu sabia. Bom, vamos fazer mais uma pausa, a última pausa, vamos para o último bloco do nosso programa de hoje, programa Check-in aqui na TV Univates, ao vivo, canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, também no Facebook João Alves e Facebook da TV Univates. Se quiser também fazer a sua pergunta. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in de hoje, conversando com a Fernanda Elisa Finkler, natural de Mato Leitão,
mas que conheceu várias partes do Brasil aqui através de competições. Competiu no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E Espírito Santo. Dos lugares, qual que... Porque também dá tempo de apreciar, né? Gastronomia, o lugar bonito, ou nem dá tempo para tudo isso? Não, geralmente não dá tempo, porque é questão de voo, deslocamento, a carona, aquela logística toda. A tensão da competição. A não ser que eu estivesse de férias, eu conseguiria aproveitar um pouquinho mais o local, mas senão não. Inclusive, quando eu fui na prova do Espírito Santo, em 2013, na volta eu tive problemas intestinais, porque tu come coisas fora e aí tu come alguma coisa estragada, é bem complicado, é melhor não provar muita coisa mesmo, até para não prejudicar a prova. Água e chocolate. Mais ou menos. E deu, compra chocolate que tá tudo bem. Qual a maior dificuldade, Fernanda, que tu passou durante as competições? Além dessa que caiu e teve um traumatismo craniano. Como é que eu vou dizer? Aqui no sul a gente passa muito frio, tá? Tem provas que são muito geladas. Eu posso destacar umas 2 Papa corridas que eu fiz, que é a Papa Aventuras de Venâncio que organiza, uma em Linha Deodoro, em 2016, interior de Venâncio, que foi muito fria aquela prova. Passaram pela Figueira Milenar ali? Passamos também, só que a prova teve largada meia-noite, do sábado para o domingo, assim, ó, a menos de 5 graus, era muito frio. Todo mundo lá pensando, poderia estar em casa. E era uma prova de 100 quilômetros e nós tínhamos que atravessar um açude a nado, naquela temperatura, era em maio de 2016. Foi uma prova que eu passei muito frio. Mas ninguém desiste também, né? Não, né? Você vai atravessar nada. Muito difícil. Para depois poder contar, como está fazendo agora. Tinha a alternativa da equipe que o integrante de alguma equipe que não quisesse fazer poderia optar por não fazer a natação, mas tinha que pagar um tempo ali paradinho, daí meia hora, 45 minutos parado sem... Todo mundo atravessou nada. Algumas pessoas não conseguiram fazer. Não conseguiram, porque era muito gelado. Era muito gelado. Um outro ano também foi a Papa Corrida do ano passado, que foi aqui mesmo em Lajeado, que além de ser muito frio, ainda estava chovendo. Então, foi uma prova que a gente largou às 11 da manhã, ali de Conventos, e a equipe com quem eu corria, que era a Coru, chegamos no outro dia às 6 da manhã, e fomos a equipe campeã da prova. Campeã? Isso. E outra que a gente passou muito frio foi em julho do ano passado, em Sério. Também. Sério é mais alto, isso, aqui né? no Vale. Sério, aqui no Vale do Taquari, eu a parte acho, mais alta do Vale. Foram assim as piores situações e depois, aquela uma do Espírito Santo foi intensa pelo calor. Muito quente. Muito quente. Mas nem dá tempo de conhecer cidades, fazer... Geralmente não. Porque chega um pouco antes da prova, se concentra para a prova e termina e quer voltar logo para casa. Sim, cansado, exatamente. Né? Até porque a gente tem que conciliar com o trabalho, né? Então, ele tem o tempo de deslocamento, tem o voo, tem que vir de Porto Alegre. Então, é tudo bem apertado o tempo. Não dá tempo de fazer turismo, geralmente. Bom, já que falou nisso, fazer turismo, tem como viver de corrida e aventura, não? Um esporte que, você é patrocinado, ganha dinheiro, ou geralmente são pessoas que trabalham e fazem isso fora sua carga horária? Geralmente são pessoas que têm sua profissão normal, rotina, trabalho, família, filhos, e que fazem isso por lazer, por lazer e por prazer, por hobby. É muito difícil viver do esporte, até porque a corrida de aventura é pouco conhecida, é pouco explorada. Tem algumas exceções no Brasil que vivem de corrida de aventura, mas em geral não. E também as provas, é difícil ter apoio. Eu hoje tenho apoio porque eu participo do campeonato de trilhas e montanhas, e aí a trail run não é corrida de aventura, e aos poucos esse mundinho off-road vai ganhando um pouquinho mais de visibilidade, como por exemplo nesse trilhas e montanhas, nesse esporte, no trail run, eu tenho apoio do Baú do Esporte e time Trilhas e Montanhas, então ali eu tenho um apoio e aí eu corro esse campeonato e algumas outras provas de trail run. E também tenho apoio aqui em Lajeado da Mega Race Centro Fitness, que me apoia com treinos e me incentiva um monte nesse esporte.
Para que, claro que é fundamental ter um bom preparo, né? Que bom Sim. que tem esses apoios também, né? Sim, com Mas certeza. financeiramente ninguém, digamos assim, poucos, né? Como tu falou, consegue sobreviver disso. Tem que ter outras atividades. Sim, com certeza. Pouquíssimas pessoas no Brasil que vivem disso. Da onde veio a Corrida e Aventura? É brasileira, não? É da Nova Zelândia. Nova Zelândia. Isso. E por que... Não sei te explicar muito da história, assim, mas é uma coisa já de muitos anos. Que é normal. Enfim, não tenho assim, mais detalhes da história, da origem da Corrida de Aventura, mas ela não vem do Brasil. No Brasil ela chegou mais tarde. Mas se adapta muito bem aqui aos territórios, porque aqui tem muita água, né? Em especial no Vale do Taquari. Também. Muita água, tem Sim. trilhas, dá para se fazer tudo. Qual é que é a próxima competição? O sábado passado estava em uma. A próxima é onde? Sim, enfim, então além da corrida de aventura eu faço essas outras pontuais. É uma prova de trail run, que é só corrida, uma prova de mountain bike, que é só pedalar. Então a próxima, eu tive agora no Trilhas e Montanhas, no mês de julho eu vou fazer uma prova de mountain bike em Imigrante. E depois em agosto, setembro, outubro, novembro, cada mês vai ter uma prova do Trilhas e Montanhas e nesse meio tempo ainda vou fazer uma corrida de aventura que é uma etapa do Campeonato Gaúcho em Igrejinha, em setembro ou outubro, não me lembro. E também em agosto vou fazer uma corrida de aventura extra campeonato, que é uma prova menor para trazer novatos, até fica o convite. Pode fazer o convite. Fica o convite, quem quer conhecer corrida de aventura, nós, corredores de aventura do estado, estamos organizando uma prova para novatos. É uma prova de 35 quilômetros com trekking, mountain bike e rapel, que vai ser dia 4 de agosto em Santa Maria do Herval. Então, quem quiser saber um pouquinho mais, me chama no Face ou no Insta, que eu vou passar o link com mais informações das provas. E é uma baita oportunidade, não só para conhecer o esporte, mas para viver uma experiência diferente. Porque a corrida de aventura ela não é só uma corrida, ela é uma experiência. Uma experiência de vida. O Face, como é que tá? Fernandaelisa.finkler. Finkler. Isso, e o meu Instagram é fe.finkler. Enfim, podem me perguntar que eu mando as coordenadas. Temos mais algumas fotos, a gente não pode terminar o programa sem ver as fotos da Fernanda. Essa aqui, por exemplo, é onde? Essa é a continuação ali de Bertioga, então com a equipe Tubaína de São Paulo. Essa é na chegada, antes era na chegada, essa aqui foi na largada. A gente saiu correndo para pegar as canoas canadenses ali no canal de Bertioga e aí remamos 10 quilômetros e depois saímos para um trekking para subir a Serra do Mar. Tá certo. Essa foto ainda é da primeira prova que eu estava comentando de Rio do Sul, que fizemos aí uma canoagem dá para ver a pontinha ali da embarcação, que é o Duck, é um bote inflável. E que não é rápido, né? Não é tão rápido. Essa aqui é em São Paulo também. Essa é uma área de transição. É um local que a gente chegou de mountain bike, deixou as bikes e seguiu para fazer um trecho a pé, fazer um trekking, pegar alguns PCs e aí chega de volta nas bikes e depois continua na prova. Aqui é mais um exemplo de mapa. Esse era um mapa também da prova de Bertioga. O vermelho é onde vocês deveriam passar. Aqui o vermelho, talvez era asfalto aqui, mas sim, pode ser que era uma marcação do navegador que ele vai demarcando a nossa estratégia de prova, quais os caminhos que a gente vai seguir. Aqui foi antes da largada da prova de Bertioga. Dá para ver lá atrás o mato fechado, né, que é Mata Atlântica lá. E no Rio de Janeiro? Não, essa aqui era em São Paulo. São Paulo. Ou seja, são várias situações diferentes que acaba fazendo também amizades, né? Sai daqui, muitos amigos fora do estado. Sim, muitos. E normalmente a gente encontra na corrida de aventura pessoas muito boas, pessoas de verdade, pessoas dedicadas e honestas. São pessoas que ficam guardadas como amigos mesmo. Eu vi as bicicletas paradas ali, tem uma equipe, como é que vocês fazem para levar a bicicleta? Leva, aluga lá, pede emprestado? Leva a minha. Leva a tua. Daí preciso levar ela, quando vai sair, né, do estado, preciso levar até Porto Alegre, no avião tem que ir em caixa, né, ou mala bike, e leva a bicicleta tudo junto. E depois traz ela toda suja, faz a manutenção.
Ou seja, é um investimento alto, né, para poder participar. Porque corrida de aventura envolve muito equipamento, né? Tem que ter tudo, tem que ter a bicicleta adequada, tem que ter os acessórios para noturno, tem que ter o capacete, tem que ter a mochila de hidratação, tem que ter a sapatilha para andar de bike, o tênis para correr o trekking. Enfim, é uma série de coisas e tudo isso tem que dar manutenção. Por exemplo, a bicicleta voltou, tem que limpar, lubrificar, às vezes tem que trocar alguma peça. E sabe fazer isso ou geralmente pede para o familiar ou um amigo? Não, eu deixo para um mecânico fazer. Deixa pronta para poder... Eu não sei fazer e também nem teria tempo de fazer, então sempre tem um custo de manutenção, né? Mais isso? Mais isso. Bom, mandar um abraço para o Rafael Marmit, que está nos acompanhando, o Daniel Augusto Rambo. Conhece o Daniel? Sim. Grande Fê, és inspiração para o pessoal. Um abraço, Daniel. Obrigado, Daniel. Olha só, o pessoal também acompanhando. Fernando, infelizmente chegamos ao final do programa. Obrigado por ter passado aqui no programa Check-in, em que a gente tenta isso mesmo no programa. Mostrar para as pessoas que existem lugares, esportes ou alguma atividade fora do que a gente está acostumado. Sair do sofá, fazer alguma atividade. Viajar ou fazer um esporte, né? Isso. E muito obrigado, tu nos incentivou muito aqui hoje. Que bom, tomara que tenha inspirado algumas pessoas a conhecer um esporte diferente e obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos a presença da Fernanda Elisa Finkler, natural de Mato Leitão, e que participa, já participou e vai continuar participando por cidades aqui da nossa região, do Vale do Taquari, do estado e também fora dele, como foi o caso que competiu e mostrou para nós através de fotos. O programa Check-in hoje fica por aqui. Na semana que vem a gente vai falar com outra pessoa que viajou, será pelo Brasil, pelo mundo? Acompanhe na semana que vem aqui na TV Univates o programa Check-in.